tarde. Está começando mais um programa Ministério Fios de Prata em um novo tempo. Mais uma quinta-feira, mais um momento especial que estamos juntos. E o livro, hein? Já foi sorteado. Sabe quem ganhou o livro? Thelma. Thelma ganhou o livro. Ó, vai vir com dedicatório e tudo, hein? Silvana prometeu. Então já vai estar na igreja. Depois a gente marca direitinho para você buscar, tá, Thelma? E vamos, né, continuar estudando o livro. Silvana vai falar sobre envelhecimento saudável. Acho que deve ter exercício de novo. Semana passada foi muito bom, né? Todo mundo conseguiu fazer? Foi um negócio difícil, hein? Mas foi muito bom. Tá sendo um tempo muito legal. E o versículo? Quem vai falar hoje é uma idosa. Continuo pedindo. Você aí, que eu já pedi, lembra de mandar para mim? A Neneia, ela falou o versículo e fez uma oração. Vamos assistir? Boa tarde, meus irmãos. Eu sou Elinéia, do Fio de Prata. Desejo compartilhar com todos nossa divisa do ano de 2021, que diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Desejo a todos uma boa tarde e muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, pela saúde que tem me dado, pelos livramentos. Obrigada, Senhor, por estar aqui bem, com saúde. Obrigada por participar da ceia do Senhor com meus irmãos. Só gratidão, só tenho gratidão. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por tudo. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Olá, aqui estamos nós de volta para mais um encontro com os Fios de Prata. Está quase terminando o meu tempinho aqui com vocês. Mas olha, estou muito feliz com as notícias, sabendo que vocês estão gostando das informações, sabendo que vocês estão acompanhando e até mudando algumas atitudes. Isso é muito bom. E a gente pode ter esses outros encontros, a gente pode conversar mais sobre isso. Agora, o Ministério de Missões, mais o Ministério de Serviço Social da Igreja, estão montando atendimentos e vocês podem falar com eles e agendar fono, nutricionista, psicólogos e tantas outras especialidades lá na própria igreja. Olha que coisa boa, né? Vai ajudar vocês a receberem informações e até terapia, quem sabe, se houver necessidade. Então, fique ligadinho aí. Bom, mais uma vez com o nosso livro 60 Mais. Uhul! Hoje sai, né, o vencedor, aquele que foi sorteado e ganhou o livro. O livro vai estar à disposição lá na Secretaria da Igreja a partir de domingo e vai estar lá com uma dedicatória especial para o vencedor, para aquele que ganhou o sorteio. Muito bem. E aí, hoje a gente vai estar quase terminando e semana que vem a gente faz o fechamento geral. A gente vai estar ainda falando um pouquinho sobre o envelhecer saudável e essa qualidade do envelhecimento e algumas escolhas que vocês devem fazer e algumas coisas que vocês devem evitar. Como assim? Tudo tem fase, não é mesmo? A gente, quando é criança e tá crescendo, quando chega adolescente, tem aquela mudança toda na adolescência, da puberdade, cresce um pouquinho, chega na juventude, aquela fasezinha de quando vai namorar, e quando chega no namoro, quando vai casar, e quando casa, quando vai ter neto, e quando tem o neto, né? Quando vai vir o outro, e aí por diante, tantas outras fases. O nosso corpo é assim também. O nosso corpo muda e tem fases diferentes. A gente muitas vezes engorda, outras vezes emagrece. A gente tá com algum problema aqui, outro problema lá. A nossa pele muda,
o nosso esforço muda, a nossa vontade de continuar trabalhando muda, a nossa força física, emocional muda. Então, tudo vai mudando. Como tudo vai mudando, existem coisas que eu preciso escolher continuar, outras que eu preciso escolher não continuar, que são as coisas que eu preciso evitar. Na verdade, não é coisa que eu não posso mais fazer, mas eu preciso evitar. Existem outras que eu não posso mais fazer mesmo. Então, cada um aí sabe do que pode e do que não pode. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa evitar algumas coisas. Então, vamos lá? Vamos pensar junto comigo? Coisas que eu preciso escolher fazer. O que preciso escolher fazer? Cuidar bem da minha memória. Exercitar a memória. Eu falei quando eu falava sobre a memória, que eu preciso ler bastante a Bíblia, não foi? Eu uso a Bíblia porque, gente, quando a gente se enche da Bíblia, o nosso corpo se enche de Deus. A nossa alma fica forte, vigorosa. E é isso que a gente precisa fazer, deixar a nossa mente espiritual cheia da palavra de Deus. E ajudando a mente que trabalha todos os dias, funcionando melhor ainda. Então, vamos exercitar a mente. Decorem versículos, contem histórias da Bíblia. O Ministério Amar tá cheio de espaço para quem quer contar a Bíblia para criança. Então, se você aprendeu uma história e quer contar, pode me enviar, eu vou poder passar para as nossas crianças. Olha aí, tia Rose. Mobilize seu povo aí a contar história para as crianças vão amar ouvir vovô e vovó contando histórias no Ensinando com Arte. Viu? Olha uma dica aí para exercitar a sua memória. Uma outra coisa que você precisa continuar ou escolher fazer é ter uma boa noite de sono. Não perca a noite pensando em coisas que não merecem seu tempo, tá? Tentem relaxar, tentem conversar, tentem colocar para fora aquilo que está deixando preocupado, mas não perca tempo imaginando coisas ou imaginando o que ainda nem aconteceu, o que pode acontecer. Converse sobre coisas que têm atrapalhado o seu sono. Algumas pessoas precisarão até de uma medicaçãozinha para ajudar no sono. Nada que precise ficar também dopado e só dormir desse jeito. Mas invista a sua noite para dormir. Não troque a noite pelo dia. Durma durante o dia e à noite fique acordado. A noite foi feita para dormir e você vai ter um outro dia muito melhor se tiver uma boa noite de sono, certo? Então, se precisar, por exemplo, eu acordo muito para ir ao banheiro durante a noite. Você que já está numa certa idade e tem essas dificuldades, pode botar uma fralda geriátrica. Quietinho, ninguém nem precisa saber. Botou, pegou no sono. Se houver necessidade de fazer algo, vai fazer de manhã, troca, toma um banho. Pronto, tá perfeito. E você vai ficar bem e vai dormir sem precisar levantar. Isso sem contar o risco de uma queda durante a noite, porque sai com a luz apagada, pulando coisas. Então, preste atenção aí e escolha o que é melhor para você. Ser ativo, tá? Isso quer dizer o quê? Você que ainda pode fazer algumas coisas dentro de casa, continue. Você que pode trabalhar, continue. Isso só vai fazer bem para você. Filhos, se seu pai, se sua mãe, se sua tia, sua avó, sei lá com quem você cuida aí da terceira idade, ainda tem condição de fazer alguma coisa dentro de casa, dê algo para ele fazer. Não deixe parado. Não deixe o tempo todo quietinho na cama ou quietinho vendo uma televisão. Invista tempo um pouquinho com ele. Converse. Faça alguma coisa, dê alguma coisa para fazer, uma costura, um crochê, um tricô, ou brinque de um dominó, ou qualquer outra coisa que ajuda na memória e ainda distrai. Seja ativo. Depois, alimente-se muito bem. Alimentos com consistências diferentes, por exemplo, né? Algo que precise mastigar, algo que precisa
ser mais líquido ou sólido ou mais pastoso. Mastigue coisas. O mastigar faz bem. Se você não tem prótese dentária e tem a falta dos dentes, então existem outras coisas mais maleáveis, mas que mesmo assim dá para fazer o movimento. Isso faz bem para toda essa articulação, como faz bem para o seu estômago, intestino, que você já vai chegar muito bem trituradinho lá, tá? Então, escolha consistências diferentes para que você possa se alimentar bem. Saiba que uma boa alimentação faz bem para todo o corpo. O velho arroz e feijão é ótimo para a saúde. Mas não deixe de comer legumes, verduras, carninhas, nada triturado o tempo inteiro. Isso estou dizendo o quê? Tudo batido no liquidificador, tá? Se em algum momento houver a necessidade, tudo bem. Mas enquanto não houver, mastigue, sinta o sabor das coisas, que isso vai ser diferente. E cuidado com a voz, com a audição, a gente já falou lá e eu quero reforçar. E semana que vem eu vou dar exercícios sobre a voz, tá? Hoje ainda vou dar um exercício para fala, mas a partir da semana que vem eu vou dar exercício de voz, de memória e da deglutição. Lembra da disfagia? Sobre da deglutição também para vocês, para a gente fechar o nosso núcleo aí. Agora, o que eu preciso evitar, tá? Coisas que eu preciso evitar. Eu falei sobre boas escolhas, agora coisas que eu preciso evitar. Eu preciso evitar quedas. É importante caminhar? Muito importante caminhar. Mas se você tem dificuldade em caminhar, então precisa ser acompanhado por alguém, ou com um andador, ou se a casa já for preparada com aquele corrimão, segurando o corrimão. Nada de ficar subindo em cadeira, subindo em muro, subindo para pegar coisas. A gente tem uma aqui que amava subir em árvores, né? Hoje eu tenho certeza que já deve ter dado uma melhorada aí, diminuída. Ela deve gostar muito, mas precisa tomar cuidado, porque queda é muito complicado. Queda na terceira idade pode significar não andar mais, por exemplo. Né? Se você quebra o fêmur e tem uma diabetes ou um outro problema que a calcificação é dificultada, você pode ficar em cima de uma cadeira de rodas. Então, evite tombo. Não seja teimoso quando alguém diga não faça isso, porque você um dia falou com um filho e o filho teve que obedecer. Hoje, o filho precisa falar com você por causa dos cuidados necessários, tá? Uma outra coisa é obesidade. Se você não anda, só fica em cima de uma cama, em cima de um sofá, não faz nada dentro de casa e só come coisas que engordam, a obesidade vai tomar conta de você. E isso prejudica a sua saúde. Então, evite obesidade. Obesidade não é bom para nada, tá? Então, legumes, verduras, seu arrozinho, seu feijão, eles não vão te levar à obesidade. Mas doces demais, além de levar a diabetes, vão te levar à obesidade. Açúcar demais, evitem para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Tire da sua vida tudo que é industrializado. Sabe, coisas como temperos, sazon, quinoa, essas coisas tirem da sua vida. Muito extrato de tomate, massa de tomate. Faça o seu molho de tomate em casa com tomates. Use Coloral. Tire da sua vida esse tipo de coisa. Olha, eu já tirei já tem um tempo. E a qualidade de vida do meu marido e a minha já mudou bastante. Então, cuide-se, tá bom? Bebidas, refrigerante. Gente, eu já tenho 12 anos sem refrigerante. E isso fez a diferença e tem feito a diferença na minha vida. Então, evite esse tipo de bebida que só fazem engordar e não nada de bom para a saúde. O café. O café, ele pode ser vilão e pode não ser. Se você toma muito, exageradamente muito café, além de prejudicar a voz, tá? Prejudica. Também dificulta o sono, tá? Então, tome seu café, mas tome em menos quantidade, em
Não tome várias vezes ao dia. Tome seu café no café da manhã, no café da tarde. Evite tomar à noite, tá? Para que você tenha uma qualidade aí, uma vida saudável, um envelhecimento saudável. Aqui, eu não sei quantas pessoas de fora da igreja, que não são evangélicas, nos ouvem. Mas deixamos aqui a questão do álcool e do fumo. Eles dois são prejudicial ao corpo inteiro. Ainda mais à voz, ao pulmão. Tudo isso prejudica. O álcool, ele tira a hidratação normal da água que nós temos no corpo, por causa que o álcool, você não bota, molha o braço e joga álcool em cima. Rapidinho ele seca, tá? Então ele faz isso com todo o nosso aparato vocal, com todo o nosso corpo. O fumo, a mesma coisa. Quando a gente respira, a gente deve respirar pelo nariz e expirar pela boca. Quando se fuma, o fumo é todo pela boca. Aquela quentura, ela vai passando para dentro da garganta. Então, quando a gente inspira, que entra o ar é umidificado, aquecido, limpo, tá? Para poder chegar no pulmão. Quando se puxa o ar pela boca e com aquela quentura toda, ela vai direto para o pulmão. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, certo? E para terminar, evite isolamento e cansaço para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Então, queridos, aí estão as nossas dicas de hoje e semana que vem a gente fecha com os nossos exercícios, tá? Vamos deixar para semana que vem para o vídeo não ficar tão grande. Então, semana que vem a gente faz só exercícios. Beijos e parabéns para quem ganhou o livro do mês, tá? Beijão! E o programa hoje, nós temos uma pessoa que foi convidada. Ela é Rafa Guido, ela é uma farmacêutica. Eu conversando com ela, né? E alguns idosos estão preocupados com esse calor muito difícil. Aí eu conversando e eu pedi a ela para ela falar alguma coisa sobre desidratação, cuidados que a gente tem que ter com esse calor. E ela fez um vídeo pra gente e tá muito bom. E o Robson, ele é o genro da Gilcélia. Ele cantou um louvor no violão muito, muito legal. Eu acho que vocês vão gostar. É antigo, mas é muito bonito. E a Luciele continuou terminando falando sobre o panorama do Novo Testamento. Então o programa, como sempre, né, tá muito legal. Vamos assistir juntos? Olá, irmãos do Ministério Fios de Prata. Aqui é a Rafa Guido, eu sou farmacêutica e por isso a tia Rose pediu que eu falasse um pouco com vocês sobre desidratação. A desidratação, ela ocorre quando a gente tem baixos níveis de água e sais minerais no organismo. E com isso, muitas funções do nosso corpo ficam comprometidas. Ela é um quadro muito comum no verão, devido aos dias muito quentes, e também é mais comum em idosos, porque com o passar dos anos, a nossa capacidade de absorver água e sais minerais fica comprometida. Essas 4 características, elas são clássicas para nos ajudar a identificar a desidratação, mas existem outros sinais e sintomas, como por exemplo a dor de cabeça nos casos leves e confusão mental nos casos graves. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar a desidratação, ou se identificar a desidratação leve, evitar que se evolua para grave e necessite de hospitalização. A principal delas é aumentar a ingestão de água. Algumas coisas da sua rotina podem ser marcos para beber água. Por exemplo, a hora do remédio, que normalmente já necessita beber água. Você pode beber de 1 a 2 copos nesse momento. Quando escovar os dentes, assim que acordar, antes de dormir. É importante também marcar quanto de água está bebendo, porque às vezes a gente acha que está bebendo uma quantidade ideal, mas não está. O que ajuda muito é ter uma garrafinha. Normalmente essas garrafinhas têm 500 ml. Você sabe quanto de água você bebeu, por quantas vezes você esvaziou a garrafinha. Outra forma de se aumentar o consumo de água é aumentando o consumo de frutas, legumes e verduras. Algumas frutas são ricas em água. Por exemplo, melancia, morango, abacaxi, melão, pera, maçã sem casca e banana.
Por exemplo, a melancia tem 94% de água na sua composição. Isso quer dizer que ao consumir 100 gramas de melancia, a gente está consumindo 94 ml de água. Uma forma também bem legal seria o uso de chá. Porém, os chás vão depender das suas características. Chás ricos em cafeína, como o chá mate e o chá verde, ou o próprio café, eles vão estimular o nosso sistema nervoso central a produzir mais suor. Então, não são muito indicados porque, apesar da gente estar aumentando a ingesta de líquido, a gente vai estar aumentando também a perda desse líquido. O mesmo com os chás que a gente conhece como chás diuréticos, por exemplo, a cavalinha, que vão aumentar o volume de urina. Então, também aumentando a perda de água. Mas existem 3 chás que auxiliam muito nos casos de desidratação, que são capim-cidreira, erva doce e camomila. Eles atuam no nosso sistema nervoso central como calmantes e, por isso, eles induzem uma resposta que é a diminuição da atividade das glândulas que produzem o suor. Dessa forma, além de aumentar a ingesta de líquido, eles também estimulam com que a gente tenha uma diminuição do suor, ou seja, consumo maior de água e menor perda de água pelo suor. Existem também legumes e verduras ricos em água, por exemplo, abobrinha, pepino, tomate, cenoura, alface, espinafre e repolho. Então também uma dica para os dias muito quentes é o consumo de saladas frias no almoço ou na janta. Quando possível, com os legumes e as verduras cruas, porque o cozimento faz com que eles percam um pouquinho de água. Um outro alimento que seria ótimo para acompanhar essa salada e que também é rico em água é o ovo. Se apenas uma escolha me restasse, eu levaria o pôr do sol, ou se uma só herança me bastasse, um roxão que cantasse a dor da distância e acalmando essa saudade a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove, a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove. Se cada poesia numa palavra, eu ficaria com jardim de um tipo só de arbusto ali se lavra o alecrim que lembrasse o cheiro do longe e acalmando essa saudade a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove, a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove e chove.
eu canto ao te esperar. Se cada vez que eu penso no teu rosto, vento virasse um vendaval, desabaria o céu com muito gosto. Que temporal, tormenta no mar da memória, e acalmando essa saudade a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove, a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove. Olá, meus queridos. Estou eu aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o Novo Testamento. Da última vez nós falamos sobre os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre as cartas paulinas, a carta aos Hebreus, as cartas gerais e o livro profético. As cartas paulinas ou epístolas paulinas, elas tratam do desenvolvimento da doutrina cristã e são divididas em 3 tipos. As eclesiásticas, que são direcionadas às igrejas. As pastorais, que têm a mensagem com foco na liderança da igreja. As pessoais são específicas a uma pessoa, como a carta de Filemão. A carta aos Hebreus, não temos autoria conhecida, mas considerada inspirada por Deus. Isso não significa que ela é menos do que as outras, pois há inspiração do Espírito Santo para a sua narrativa. Ela fala da superioridade de Cristo, com o propósito de mostrar aos judeus que Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. E nas cartas gerais, ou cartas universais, elas são destinadas a todas as igrejas, não havendo uma região específica a ser destinadas, assim como as cartas paulinas, que foram escritas aos Romanos, aos Efésios, aos Filipenses e assim como as outras. As cartas gerais, nós podemos considerar elas como cartas mais amplas. E aí, então, chegamos no livro profético, considerado o livro profético, o Apocalipse, o livro que vai contar sobre o fim dos tempos. O livro começa com 7 cartas destinadas às igrejas da Ásia. Em seguida, mostra um gênero literário apocalíptico, diferente, popular na época, tanto para os judeus quanto para o cristianismo antigo, a igreja que estava surgindo naquela época. A palavra Apocalipse tem origem grega, que tem sua tradução mais próxima para o português como a revelação. Então, queridos, esse aí é uma explanação bem rápida, bem curtinha sobre o Novo Testamento. Então, nós temos no Novo Testamento os evangelhos, que nós podemos dizer que eles são uma nova forma de escrita, algo completamente diferente de toda a literatura bíblica, porque ela é uma literatura biográfica da pessoa de Cristo. Temos o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que vai contar toda a história de como começa as atividades dos apóstolos para a fundação da igreja. Temos as cartas paulinas,
como eu acabei de falar, que é para falar a respeito da doutrina cristã, e aí a gente vai ter, só Paulo tem 13 epístolas, e aí são as eclesiásticas, as pastorais e a pessoal. E temos a carta aos Hebreus com o intuito de falar sobre a supremacia de Cristo, falar desse Cristo tão esperado pelos judeus que eles não acreditavam que era o Cristo ressurreto, esse Cristo que nós acreditamos hoje. Então a carta dos Hebreus vem para dar fundamentação a essa tese, que na verdade é aquilo que nós acreditamos e é a base daquilo que nós cremos até hoje. Depois dos Hebreus vem as cartas gerais. Quem são as cartas gerais? São as cartas de Pedro, João e Tiago e Judas. Judas, não os Iscariotes. Então essas epístolas gerais, elas vêm dar um pano de fundo geral para todas as igrejas. Ela não tem um destino, um destinatário específico. É para mim, é para você, é para todas as igrejas. E o Apocalipse começa, como eu falei, com as 7 cartas às igrejas e depois começa um gênero literário conhecido naquela época como Apocalipse. Então, queridos, fiquem com Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais um programa acabou, mais um tempo, né, especial de aprendizado. Muito bom, né, gente? Está sendo maravilhoso. E Deus está nos dando oportunidade de aprender e de conhecer novas pessoas. Né? Porque a gente já está lá na terceira idade, né? Que a gente vai deixar de aprender e ver coisas boas. Então está sendo um momento muito bom. E agora, eu quero saber, vocês estão fazendo o desafio? Transcrevendo a Bíblia no livro de Mateus? Quero saber. Manda mensagem para mim dizendo eu estou participando, eu estou copiando. Manda alguma mensagem para mim. Me dá um feedback falando se está sendo bom. Eu acho que se quem começar não vai querer parar. Mas tem que começar. Se falar, ele é grande, eu não vou conseguir, não vai conseguir mesmo não. Começa. Vai pouquinho, 3 versículos por dia, 4 versículos por dia. Aí tem um dia lá que a gente copia 10. E é muito bom a gente aprender e ver a história de Jesus. Gente, que coisa linda. Cada coisa que tem no livro de Mateus, só vocês fazendo, só vocês copiando para ver. Então, que Deus continue abençoando a nossa vida, que Deus continue cuidando da nossa família, que vocês possam ter um fim de semana maravilhoso na presença do Senhor. E semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos. Fica na paz e um beijo no coração de cada um.